Esses limites aqui são limites laterais, e para a gente calcular esses limites laterais, precisamos primeiramente ver o que acontece no denominador, no caso que dá uma indeterminação, né? 0 ao cubo menos 0 ao quadrado. Então, a gente pode pegar essa expressão aqui e reorganizar. Como que a gente faz isso? A gente tem o seguinte, ó, seno de x dividido por... Aqui, como eu tenho x ao cubo menos x quadrado, eu posso colocar o x quadrado em evidência, que vai ficar multiplicando o x menos 1. Né? E ainda assim, a gente pode reorganizar isso daqui como sendo seno de x dividido por o x quadrado é x vezes x, que multiplica x menos 1. E aí a gente pode reorganizar isso daqui ainda de outra maneira. Seno de x sobre x vezes 1 sobre x vezes 1 sobre x menos 1. Tá? Então, a hora que a gente multiplicar em cima daqui, multiplicar embaixo daqui. Então a gente tem o limite de quando x tende a zero pela direita de seno de x sobre x vezes 1 sobre x vezes 1 sobre x menos 1. Primeiro vamos lá. A gente tem o seguinte. O limite do produto é o produto dos limites. Então a gente pode aplicar direto. Quando o x tende a zero, essa expressão aqui é o limite fundamental trigonométrico. Então a gente sabe que isso daqui dá 1. 1 sobre 0 menos 1 dá menos 1. Né? Isso daqui não tem determinação. Então aqui a gente pode trocar o 0 direto aqui. Isso aqui fica menos 1. Esse que é o problema, né? 1 sobre 0. Só que 1 sobre 0, o gráfico dessa função, como o x está tendendo a zero pela direita, só vou pegar o gráfico do lado positivo aqui do eixo x. Então, quando o x tende a zero pela direita, 1 sobre x tende a mais infinito. Ou seja, isso daqui tende a mais infinito. Então, a gente tem que fazer uma operação da forma 1 vezes mais infinito vezes menos 1. Positivo multiplicado por positivo dá positivo. Positivo multiplicado por negativo dá negativo. 1 vezes 1 dá 1, vezes mais infinito dá infinito. Tá? Então o resultado desse limite é menos infinito. Esse daqui é a mesma estratégia. Se a gente trocar o 1, aqui perceba que o x está tendendo a 1 pela esquerda. Tá? Ou seja, por valores menores do que 1. Se a gente troca o x por 1, dá 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 dá 0. Então a gente precisa reorganizar isso. Como a gente pode fazer isso? Primeiramente, a gente vai fatorar o denominador. Então a gente vai ter 3x menos 2 no numerador. Isso daqui é a diferença de 2 quadrados, né? Então fica x mais 1, que multiplica x menos 1. E agora a gente tem que prestar atenção numa coisa. Qual é o fator que dá problema no denominador? Ou seja, que anula o denominador? É o x menos 1. Porque a hora que eu trocar o x por 1, é esse termo aqui que dá zero. Então a gente vai escrever ele isolado. A gente vai escrever 3x menos 2, né, mais 2 aqui, perdão, mais, dividido por x mais 1, esse é o fator que não dá problema, multiplicado por 1 sobre x menos 1, que aí é o fator que dá problema. Né? Então, aqui a gente pode trocar 1 diretamente, porque isso daqui não tem determinação. O denominador dá 2, e o numerador dá 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então, essa parte aqui é a parte que não dá indeterminação, que dá 5 meios. Multiplicado por... Aqui a gente tem uma função parecida com essa, cujo gráfico é idêntico a esse, só que aqui deslocado no 1. Né? Então, como o x está tendendo a 1 pela esquerda, a gente vai pegar a parte negativa. Aqui a gente tem assim e assim.
né, em formato de hipérbole. Quando o x tende a 1 pela esquerda, essa função vai para menos infinito. Tá? Então, essa parte aqui é a parte que vai para menos infinito. Então, resumidamente, o que a gente tem aqui é uma operação da forma 5 meios vezes menos infinito. Multiplicar uma constante não negativa, não nula, por infinito não tem problema e preserva a regrinha dos sinais. Positivo com negativo dá negativo, 5 meios vezes infinito dá infinito. Então, esse limite resulta em menos infinito. Esse limite aqui é a mesma estratégia. Se a gente trocar o menos 1 no lugar do x, perceba que aqui o x está tendendo a menos 1 pela direita, ou seja, por valores maiores do que menos 1. Então aqui vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, mais com menos dá menos 1, então dá 0 embaixo. Então a gente tem que tirar essa indeterminação. Fatorando, então a gente vai ter limite de quando x tende a menos 1 pela direita de 2x mais 1. Embaixo a gente pode colocar o x em evidência que multiplica x mais 1 para dar essa soma. Aqui de novo a gente tem que perceber que o fator que dá problema é o x mais 1. Então a gente vai escrever isolado. 2x mais 1 dividido por x, que multiplica 1 sobre x mais 1. Nesse fator aqui a gente não tem determinação, porque não dá zero embaixo. Então a gente pode trocar o x por menos 1 direto. Então vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E embaixo a gente troca o x por menos 1. Então fica menos 1 sobre menos 1, que é 1. Então essa parte aqui a gente já sabe o resultado, que é 1. Essa parte aqui é a parte da indeterminação. Perceba que, de novo, é uma função idêntica a essa e idêntica a essa. Então a gente analisa o gráfico. Só que aqui a gente vai ter uma indeterminação no menos 1. E aí o gráfico dessa função é da forma hiperbólica desse jeito aqui, tá? Aqui tem uma indeterminação. Então, quando o x tende a menos 1 pela direita, essa função vai para mais infinito. Ou seja, essa parcela aqui é mais infinito. Então, a gente vai ter alguma coisa da forma 1 vezes mais infinito, como multiplicar o mais infinito por um número não nulo, a gente pode. Positivo com peso positivo dá positivo e 1 vezes infinito dá infinito. Esse é o resultado final.